Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1855 e para a solene história de John Parsons Cook. É um caso que nos recorda que, por detrás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevocavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a história delas, da melhor forma que pode ser contada. No outono de 1855, John Parsons Cook era um jovem de 28 anos que tinha todos os motivos para sentir que o seu futuro era promissor. Embora tivesse estudado direito, a sua verdadeira paixão residia no emocionante mundo das corridas de cavalos. Ele não era um mero entusiasta, era um proprietário e um bem-sucedido. Cook tinha herdado recentemente uma fortuna significativa, que ascendia a cerca de 12.000 libras, e as suas perspectivas pareciam ilimitadas. Era conhecido por ser um indivíduo confiante e um tanto ingênuo, generoso com os seus amigos e aberto sobre os seus sucessos. Foi esta combinação de riqueza e uma natureza cândida que o colocaria no centro de um dos casos criminais mais infames da Inglaterra vitoriana. Em meados de novembro, o seu cavalo de corrida premiado, Polestar, estava programado para correr no Shrewsbury Handicap Stakes. A corrida revelaria-se um sucesso memorável, mas também marcaria o início do seu fim. Ao lado de John Cook, tanto dentro como fora do hipódromo, estava um homem que ele considerava um caro amigo, o Dr. William Palmer. Médico da pequena cidade de Rugeley, em Staffordshire, Palmer era uma figura respeitada na sua comunidade. Era um homem casado, com filhos, e tinha o ar profissional de um médico de província. No entanto, por baixo deste verniz de respeitabilidade, escondia-se um homem em graves dificuldades financeiras. Palmer partilhava a paixão de Cook pelas corridas, mas os seus empreendimentos eram alimentados por jogos de azar imprudentes e dívidas crescentes. Devia enormes quantias a agiotas implacáveis e estava sob imensa pressão para encontrar uma saída para a sua ruinosa situação financeira. Tinha a reputação de ser um homem que parecia sempre sair-se bem, embora poucos questionassem os estranhos infortúnios que pareciam abater-se sobre aqueles a quem devia dinheiro ou aqueles cujas mortes lhe pudessem trazer ganhos financeiros. Para o incauto John Cook, no entanto, Palmer era simplesmente um companheiro conhecedor e um confidente de confiança no mundo de alto risco que ambos habitavam. Na terça-feira, 13 de novembro de 1855, o cavalo de John Cook, Polestar, galopou para uma vitória espetacular em Shrewsbury, garantindo-lhe um prêmio de mais de 3.000 libras, uma fortuna na época. A vitória pedia uma celebração, e nessa noite, Cook, Palmer e alguns outros associados reuniram-se numa taberna local. Os relatos dessa noite viriam a revelar-se cruciais. Durante as festividades, ouviu-se Cook exclamar: "Vou beber outro copo de gin. Não me fará mal nenhum." Palmer, sempre o amigo atencioso, trouxe-lhe a bebida. Cook deu um gole e recuou imediatamente, queixando-se de que lhe queimava a garganta e sabia a algo amargo. Exigiu que o copo fosse deitado fora. Mais tarde nessa noite, foi acometido por uma doença súbita e violenta, sofrendo de vômitos intensos e dores de estômago excruciantes. Passou a noite em agonia, embora parecesse ter recuperado um pouco na manhã seguinte. Palmer estava lá para o assistir, expressando preocupação e oferecendo assistência médica. Apesar da sua doença, Cook decidiu viajar de volta para Rugeley com Palmer no dia seguinte. Ao chegar a Rugeley, a 15 de novembro, John Cook alugou um quarto na Talbot Arms, uma estalagem situada em frente à casa do Dr. Palmer. Ele ainda se sentia indisposto, e Palmer assumiu o controle total de seus cuidados médicos. Nos dias seguintes, emergiu um padrão sombrio. Palmer era uma presença constante no quarto de Cook, trazendo-lhe caldos, bebidas e vários medicamentos em forma de comprimidos. A condição de Cook permanecia precária. Tinha períodos de relativa calma, seguidos de súbitos e violentos ataques de doença. Testemunhas, incluindo a camareira e o estalajadeiro, notaram o comportamento solícito mas controlador de Palmer. Ele raramente permitia que outra pessoa administrasse comida ou medicamentos ao seu paciente. No sábado, 17 de novembro,
Palmer viajou para Londres, onde se encontrou com um de seus credores. Enquanto lá esteve, também fez várias apostas, perdendo uma quantia significativa de dinheiro. Ao regressar a Rudgley, soube que Cook parecia ter melhorado na sua ausência, um fato que pareceu agitá-lo. O médico retomou imediatamente seus cuidados, e a saúde de Cook piorou mais uma vez. A noite de terça-feira, 20 de novembro, seria a última de John Cook. Depois de receber outra série de comprimidos do Dr. Palmer, o estado de Cook evoluiu para algo verdadeiramente aterrador. Por volta da meia-noite, os funcionários da Talbot Arms foram despertados por gritos horríveis vindos do seu quarto. Correram para lá e encontraram um cenário de sofrimento inimaginável. Cook estava em plena convulsão violenta. O seu corpo estava rígido, a cabeça e os calcanhares curvados para trás num arco terrível e antinatural, uma condição mais tarde identificada como opistotono. Ele ainda estava consciente, ofegante e a implorar para que lhe tocassem, mas os seus músculos estavam tão rígidos que o seu corpo não podia ser movido. Entre estes espasmos agonizantes, ele disse à camareira: "Vou morrer, o vilão envenenou-me." Palmer foi chamado e administrou mais comprimidos, mas as convulsões voltaram com uma ferocidade ainda maior. Pouco depois da 1 da manhã de 21 de novembro, John Parsons Cook morreu em agonia. Palmer assumiu imediatamente o controle da situação, ordenando que não se tocasse em nada no quarto. Em seguida, revistou as roupas e os livros de apostas de Cook, e em poucas horas tinha providenciado uma certidão de óbito, citando apoplexia como a causa da morte. A notícia da morte súbita chegou ao padrasto de Cook, um advogado reformado chamado William Stevens. Stevens há muito que desconfiava da associação do seu enteado com William Palmer. Viajou imediatamente para Rudgley, chegando na sexta-feira, 23 de novembro. O seu encontro com Palmer não fez nada para acalmar os seus receios. Na verdade, solidificou as suas suspeitas. Palmer foi evasivo e parecia demasiado ansioso por tratar dos assuntos de Cook. Stevens ficou chocado ao saber que Palmer já tinha recolhido parte dos ganhos de Cook nas corridas e ficado com o seu livro de apostas, o principal registro das suas transações financeiras. Quando Palmer apresentou a certidão de óbito que atribuía a morte a um AVC, Stevens recusou-se a aceitá-la. Sabendo que o seu enteado era um jovem saudável, achou a explicação totalmente inacreditável. Contra as fortes objeções e tentativas de dissuasão de Palmer, William Stevens exigiu formalmente que fosse realizada uma autópsia. Estava determinado a descobrir a verdadeira causa da morte agonizante do seu enteado. A batalha pela verdade tinha começado. A autópsia foi realizada na segunda-feira, 26 de novembro, na Talbot Arms. O Dr. Palmer esteve presente durante todo o processo, com um comportamento cada vez mais errático e suspeito. Foi visto a empurrar o cirurgião que realizava o exame e a tentar interferir nos procedimentos. A certa altura, foi apanhado a tentar subornar o cocheiro que iria transportar as amostras para a análise, oferecendo-lhe dinheiro para virar o frasco que continha o estômago de Cook e o seu conteúdo. O frasco foi, no entanto, entregue ao Dr. Alfred Swain Taylor, um dos mais proeminentes toxicologistas da época. A análise inicial do Dr. Taylor foi desconcertante. Encontrou vestígios de antimônio, um veneno que podia causar vômitos, mas não o tipo de convulsões que mataram Cook. Crucialmente, não conseguiu detectar qualquer estricnina, o veneno que ele suspeitava fortemente com base nas descrições detalhadas das testemunhas oculares da morte. Palmer, como médico, saberia que a estricnina é rapidamente absorvida do estômago para o sistema nervoso e que encontrar vestígios da mesma no estômago dias após a morte poderia ser quase impossível. Por um momento, pareceu que o médico poderia escapar à justiça. Enquanto a análise toxicológica continuava, os investigadores começaram a aprofundar a vida de William Palmer, e o que descobriram foi um padrão aterrador de morte e dívidas.
Revelou-se que Palmer tinha feito um seguro de vida à sua esposa, Annie, no valor de 13.000 libras, pouco antes da sua morte súbita, pelo que foi chamado de cólera inglesa. Tinha feito o mesmo com seu irmão, Walter, que também morreu inesperadamente após um período a beber intensamente com Palmer. Vários dos seus próprios filhos também morreram na infância. Em cada caso, Palmer era o beneficiário financeiro. O inquérito também expôs a verdadeira profundidade do seu desespero financeiro. Estava sendo perseguido por credores por milhares de libras e tinha recorrido à falsificação da assinatura da sua própria mãe para garantir empréstimos. A prova mais condenatória, no entanto, veio dos registros da farmácia local. Descobriu-se que no mesmo dia do ataque final e fatal de Cook, o Dr. William Palmer tinha comprado 6 grãos de estricnina num consultório local. O cerco estava se apertando. O homem a quem a imprensa apelidaria de o príncipe dos envenenadores estava prestes a enfrentar um acerto de contas público. Devido ao intenso preconceito local contra Palmer, em Staffordshire, foi aprovada uma lei especial do parlamento para transferir o seu julgamento para o Tribunal Criminal Central, o Old Bailey, em Londres. O julgamento, que começou em maio de 1856, tornou-se uma sensação nacional. A acusação, liderada pelo procurador-geral, tinha uma tarefa difícil. Não tinham provas definitivas de estricnina no corpo da vítima. O seu caso foi, portanto, construído sobre uma forte cadeia de provas circunstanciais, o motivo desesperado de Palmer, a sua clara oportunidade, a compra do veneno e, mais importante, os angustiantes relatos das testemunhas oculares da morte de Cook. O Dr. Taylor e outros peritos médicos testemunharam que as convulsões específicas e extremas que Cook sofreu eram a assinatura inconfundível do envenenamento por estricnina, e que condições como o tétano, que a defesa propôs como alternativa, não se ajustavam aos fatos. A defesa argumentou que, onde não há estricnina, não há homicídio. A acusação contrapôs que a ciência mostrava que o veneno podia matar sem deixar vestígios no estômago. Após um julgamento que durou 12 dias, o júri levou pouco mais de 1 hora para chegar ao seu veredito. William Palmer foi considerado culpado do homicídio doloso de John Parsons Cook. A 14 de junho de 1856, o Dr. William Palmer foi conduzido a uma forca pública erguida no exterior da prisão de Stafford. Uma multidão enorme, estimada em 30.000 pessoas, reuniu-se para testemunhar a sua execução. Até ao fim, ele recusou-se a confessar a sua culpa. Quando o capelão da prisão lhe perguntou se reconhecia a justiça da sua sentença, ele respondeu simplesmente: "O veredito do júri foi injusto." A sua morte marcou o fim de um caso que cativou e horrorizou a nação. O julgamento de William Palmer foi um evento marcante na história da justiça britânica. Estabeleceu um precedente crucial para o uso de toxicologia forense e testemunho científico de peritos em tribunal. Demonstrou que uma condenação por homicídio por envenenamento podia ser obtida mesmo sem encontrar o próprio veneno, desde que as provas circunstanciais e médicas fossem esmagadoras. A história da trágica morte de John Cook serviu como uma dura lição sobre os perigos ocultos que podem existir sob um verniz de amizade e respeitabilidade. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes acontecimentos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo Caso Crime Real.